E a gente inicia. Ok. Nós estamos na penúltima aula, né? Semana que vem é a última aula, então nós vamos ver 2 sessões na aula de hoje. A semana que vem a gente vai ver uma sessão e a gente encerra o material, porque na outra semana vocês têm prova, tá? No final da aula também eu peço a gentileza de vocês aguardarem um pouquinho para vocês saírem, que eu preciso dar instrução para vocês sobre a prova B2, tá? São informações importantes aí para vocês, tá bom? Mas no final da aula a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Essa primeira parte da aula a gente vai falar na seção 4.2 de oferta e demanda de moedas e meios de pagamento, tá? Então vamos conceituar aí moeda. O que significa moeda para a gente, né? Quando a gente fala de moeda, a gente sempre pensa na moeda de metal, né, de níquel, né? A gente nunca fala moeda, o papel, o dinheiro em si, tá? Mas a moeda é um ativo financeiro de aceitação geral, onde você for, ele é aceito, é também garantido por lei, e através dessa moeda é que é expresso em padrão de valor para todos os bens e serviços produzidos e transacionais numa economia. Então você tem alguma coisa na sua mão que é garantido por lei, tá? E aceito nas transações, ok? Então, esse é o conceito da moeda. Quais são as funções da moeda? Para que serve a moeda, né? Bom, primeiro, como meio ou instrumento de troca. Lembra lá atrás que a gente falou da história da moeda? E que a primeira coisa que a moeda tinha era justamente como um instrumento de troca, né? Antes de existir a moeda, existiam ali os bens, né? E através desses bens é que nós pagávamos os serviços ou alguma coisa que nós tínhamos comprado, né? Lembra disso, né? Depois, quando a moeda foi realmente instituída, né? Ela passou a ser um facilitador dessas trocas de bens de pagamento de serviços efetuados, né? Ficou muito mais fácil agora que a gente pagar ou receber por um determinado serviço. Então, essa é a primeira função da moeda. A segunda função da moeda, ela tem unidade de medida, né? É uma unidade representativa de conta. Ela tem valor nas transações de bens e de serviços. Então, a unidade de medida seria o valor que esta moeda tem, tá? Bom, é o valor de R$1, é o valor de 2, valor de 5, de 10, de 20, enfim. Então, primeiro, como o facilitador da troca de bens. Segundo, ela tem uma unidade de medida, ela é quantificada, tá? E o terceiro, a reserva de valor, ou seja, guarda poder de compra ao longo do tempo de hoje para amanhã, tá? Talvez aqui, quando nós falarmos, quando nós falarmos de reserva de valor, e a gente fala que ela guarda poder de compra ao longo do tempo, de hoje para amanhã, não estamos levando aqui em consideração a inflação, que vai depreciando esse dinheiro, tá? Não entra dentro do nosso cômputo aqui, tá? Então, as funções da moeda: meio ou instrumento de troca, ela tem uma unidade de medida, tá? Ela é quantificada, e ela tem uma reserva de valor, ou seja, hoje ela tem um valor, amanhã ela vai ter o valor, depois da manhã ela vai ter o valor. Ela sempre vai ter o mesmo valor. O dinheiro sempre tem o mesmo valor. O que muda são os preços das mercadorias, mas o dinheiro ele sempre tem o mesmo valor, né? O valor de R$1 é R$1 e aquilo não vai mudar, tá bom? Quais são as formas assumidas pela moeda durante todo o tempo? Aí, a gente revisando um pouco o que a gente falou de moeda, né? Primeira moeda, escambo, que eram os bens produzidos, utilizados para comprar outros bens para satisfazer necessidades ou quitar dívidas assumidas. Então, lembra que a gente falou da troca, né? Eu tinha lá 3 galinhas, eu precisava de 2 litros de leite, eu trocava 3 galinhas por 2 litros de leite. Eu tinha lá um saco de milho, precisava de um saco de feijão, eu trocava um saco de milho por um saco de feijão. Eu tinha um bezerro, mas queria um leitão, eu trocava um bezerro por um leitão. E assim sucessivamente. Então, lá no começo, a moeda
ela tinha a função de escambo, de troca, tá? E você tanto comprava os seus bens de primeira necessidade, ou você utilizava para quitar algumas dívidas que você, porventura, tivesse assumido. Depois, ao longo do tempo, isso vai mudando, ela passa a ser moeda mercadoria, né? Então, eu tinha os produtos como gado, trigo, sal, passaram a ser moeda padrão nas transações, né? Primeiramente, lá na moeda escambo, só para a gente não confundir, os bens produzidos eram utilizados para comprar outros bens, né? Então, eu produzia alguma coisa e eu pegava aquela produção e trocava por outra coisa, e assim sucessivamente, né? Com o passar do tempo, percebeu-se que todos os produtos poderiam fazer parte de transações. Então, começou a transacionar o gado, transacionar o trigo, o sal, enfim, todos aqueles produtos que você produzia, né, retirando aquela parte das suas primeiras necessidades, você tinha uma sobra e essa sobra que você passava a trocar, né? Isso foi percebido ao longo do tempo, né? No começo só se produzia, se trocava e acabava, você não ficava com excesso de produto, né? Mas uma determinada hora percebeu-se que eu poderia produzir um pouco mais, então eu tinha um pouco mais de produto para poder trocar, e aí começa as negociações, digamos assim, tá? Depois, passou-se a ter a moeda papel, né? Devido ao crescimento das transações, né? E os limites de quantidade de ouros existentes, né? Fazem, dessa forma, constituir aí um laço nas transações. Então, o que aconteceu? Eu tinha lá a minha quantidade de ouro, né? Eu tinha lá a minha quantidade de metal que valia alguma coisa, que valia dinheiro, e ficava muito ruim andar com aquela quantidade, porque era pesado, tinha problema de roubo, aquela coisa toda, né? É onde começam a aparecer as casas de custódia, né? Você começa a deixar o seu ouro lá, a sua prata, o seu cobre nessa casa de custódia, eles passam a te dar um recibo. Esse recibo, ele começa a ser aí o papel moeda, né? A moeda papel. Por quê? Porque através desse recibo, quando eu fazia a transação, e esse recibo ele era divisível, né? Eu não ia lá na casa de custódia, pegava o equivalente em ouro para levar esse ouro para quem eu estava comprando algum produto ou deveria pagar uma dívida, né? Eu dava o meu recibo a ele, eu transferia o meu recibo para ele, e em contrapartida ele me dava um recibo da diferença. Então começou-se a instituir a moeda papel, né? A partir daí é que começou a vir a moeda papel. Depois nós temos aí a moeda fiduciária. Vamos lembrar que a gente está falando das formas da moeda ao longo do tempo. Passamos a ter a moeda fiduciária, que foi quando o banco passou a emitir bilhetes segundo determinado limite com garantia de volume suficiente de moeda metálica para as transações. Então eu tinha o meu dinheiro depositado no banco, o banco começa a emitir uma moeda fiduciária. Por que fiduciária? Porque ela está linkada ao dinheiro que você tem no banco, né? Fiduciária significa de fidelidade, fiel, né? Ela tem um lastro em alguma coisa. Então, o banco começou a emitir aí alguns bilhetes, né? Como se fossem ações, digamos assim, né? E nesses bilhetes estavam lá discriminados quanto é que valia aquele bilhete. Então, esse bilhete também, em vez de você ter que ir no banco, pegar o seu dinheiro, o seu ouro e passar para alguém, você simplesmente adquiria aquilo que você queria adquirir e você transacionava, você transferia esse bilhete para alguém e ele passava a ser o dono daquele bilhete, tá? Depois veio aí o papel moeda, né? A moeda sem lastro, amparada pela legislação dos governos e garantido pela confiança dada pelas pessoas e pela instituição. Então, a moeda que nós temos hoje, ela não tem um lastro como ela tinha antigamente, mas ela é amparada pela legislação, ela é amparada pelo governo. E além dela ser amparada,
ela é garantida pela confiança de quem transaciona. Então, por exemplo, se alguém chegar e te der um papel moeda, você vai aceitar, indiscutivelmente, independente se é falso ou não. Não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas quando alguém te entrega o papel moeda, naquela quantia que é justa pela transação que você está fazendo, óbvio, né? Você confia na pessoa, você não vai ficar desconfiado, aquela coisa, né? Será que é verdade? Será que não é? Será que não? Não, de forma alguma, você aceita, tá? Então, o papel moeda é uma moeda sem lastro, porém, é garantido através da legislação pelos governos, tá? E também é garantido pela confiança dada pelas pessoas e instituições. Então, de pessoa para pessoa, de instituição para pessoa, de pessoa para instituição e assim sucessivamente. Outras expressões que nós temos aí da moeda ao longo do tempo, nós temos a moeda bancária, nós temos o cartão de crédito, nós temos o cartão de débito, nós temos a transferência eletrônica, hoje nós temos o Pix, que começou a funcionar a partir de hoje, né? Não sei se vocês já fizeram um teste, mas eu já fiz um teste e realmente funcionou sem nenhum tipo de problemas, tá? E assim o mundo vai se adequando, vai se modernizando, né? Então, todas essas outras moedas são garantias de formas rápidas, econômicas e todas elas seguras nas transações, tá? Então, realmente, o cartão de débito, o cartão de crédito ou uma transferência eletrônica tem uma forma rápida de você fazer isso, né? Então, compensa muito mais você trabalhar dessa forma. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais está se afunilando e cada vez mais as pessoas necessitarão ter realmente recurso financeiro para poder fazer uma transação, né? Já precisa, óbvio, né? Ou através do cartão de crédito ou através do cartão de débito, né? Então, o que vai aí através do Pix agora é que você deixa de usar o seu cartão de débito. Ele está ficando obsoleto, você não precisa mais do cartão de débito. Você só precisa da chave da pessoa, você digita a chave da pessoa e o dinheiro automaticamente é transferido através daquela chave. E naquela chave realmente puxa todos os dados da pessoa, banco, puxa tudo certinho, tudo bonitinho. Bom, a demanda de moeda, falando sobre demanda de moeda, tá? Então, nós temos a demanda para transação, nós temos uma demanda por precaução, e nós temos uma demanda para especulação, né? Essa é a demanda da moeda, o dinheiro que está aí circulando. Então, para que eu preciso ter dinheiro circulando? Bom, primeiro, eu preciso de dinheiro para o meu dia a dia, para que eu possa efetuar transações, né? Então, pagamentos do cotidiano, eu preciso pagar uma alimentação, um transporte, né? Mas tudo isso também com dependência do nível de renda. É claro que todo o dinheiro que eu tenho para a transação vai depender da minha dependência do nível de renda que eu tenho. Ou seja, quanto mais recursos financeiros eu tiver, mais recurso financeiro eu tenho para efetuar a transação, né? Então, aqui, ainda nós estamos um pouco no modelo antigo aqui, né? Falamos de pagamento do cotidiano através da alimentação e transporte, mas com a chegada do Pix, né, a hora que isso realmente pegar no breu, que as pessoas se acostumarem, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Você só precisa da chave quando você vai pagar. Quando você vai receber, você não precisa dos dados, tá? Então, você pagar alimentação, pagar transporte, vai ficar muito mais prático, muito mais rápido, né? Depois eu tenho uma demanda por precaução. O que significa demanda por precaução? O próprio nome está dizendo, né? Eu preciso ter uma reserva. Tá? Se acontecer alguma coisa, eu tenho uma reserva para cobrir alguma coisa. Tá? Então, a demanda por precaução, você vai reter moeda para fazer frente a eventuais compromissos não previstos também com dependência do nível de renda. Então, é quando você guarda dinheiro, quando você poupa dinheiro, né? Quando você está segurando ali o dinheiro, você pôs na poupança, comprou papéis, fez alguma aplicação, então você está retendo esse dinheiro por uma precaução, né?
Bom, eu vou guardar esse dinheiro porque no mês que vem eu vou precisar e se ficar aqui eu vou gastar, por exemplo. Ah, eu estou guardando esse dinheiro porque eu vou comprar alguma coisa, então deixa eu começar a guardar, porque de repente vai chegar lá na frente e eu não tenho dinheiro. Então você tem uma demanda aí por precaução. E depois nós temos a demanda para especulação, né? Então é reserva de parte de quantidade de moeda à espera de uma oportunidade para fazer uma aplicação financeira sob a influência da taxa de juros. Então, basicamente, essas três demandas aqui seria como se você pegasse aí o seu salário e dividisse por 3. 30% é para mim efetuar os pagamentos, 30% eu vou realmente guardar, e os outros 30% eu vou fazer aplicações aí para ver se eu posso transacionar, se eu posso ganhar alguma coisa a mais do que eu estou acostumado a ganhar no meu dia a dia. Né? Então, essa é a forma de você trabalhar o seu dinheiro, o seu salário. Tá? É mais ou menos por esse lado aí. Né? Você ganha 1.000, pega 30%. 30% você paga contas, 30% você pode, por exemplo, utilizar para lazer e 30% você guarda. Né? Ou 30% você paga suas contas, 30% você realmente faz uma aplicação porque você está querendo adquirir alguma coisa, uma prevenção, né? E os outros 30% você vai brincar no mercado aí, né? Para lá, para cá, aplicar, resgatar, para sentir o mercado. Tá? Falando sobre oferta de moeda. Tá? Então, a autoridade monetária tem a função de oferecer moeda ao público. A atividade monetária seria o banco, as instituições financeiras. Ela tem a função de ficar oferecendo moeda ao público, tá? Através de uma aplicação atraente, através de empréstimos. Tá? O órgão responsável pela oferta de moeda manual é o Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil é considerado o banco dos bancos, né? É o órgão responsável aí por todas as transações que são feitas através de moeda. É ele que determina aí, é ele que está sempre vigiando, está sempre observando o que está acontecendo com a moeda. Tá? A oferta da moeda também é chamada de meio de pagamento, né? Então você precisa ter uma quantidade de moeda disponível para efetuar um determinado pagamento. Então muitas vezes você vai falar assim, mas às vezes a pessoa pergunta, né? Qual é o meio de pagamento? Então ele está perguntando, bom, de que jeito você vai pagar isso? Né? Você vai pagar com dinheiro, você vai pagar com cartão, vai fazer transferência? Qual é o meio de pagamento que você vai utilizar para efetuar uma determinada compra, uma determinada transação, tá? Depois nós temos aí os meios de pagamento da moeda e ela assume várias classificações através dos meios de pagamento, ok? Então essa tabelinha aqui a gente consegue visualizar esses meios de pagamento e qual o significado de cada um desses meios de pagamento. Então, por exemplo, nós temos 4 meios de pagamento, 4 tipos de meios de pagamento. Né? Primeiro, M1, M2, M3 e M4. O que significa o M1? Bom, o M1, primeiro, é o papel moeda em poder do público, mais o depósito à vista. Ou seja, o primeiro meio de pagamento é aquele dinheiro que eu tenho no meu bolso, na minha carteira, que está comigo, tá? Em poder do público, ok? O dinheiro que está no banco ele é considerado um depósito à vista. Quando nós falamos de moeda, né, em poder do público, significa a moeda, o recurso financeiro que está em seu poder, na sua mão. Ok? Não é aquele que está no banco. Aquele que está no banco é considerado depósito à vista. Aquele que está aplicado é aplicação. Tá? Então, o M1 ele considera papel moeda em poder do público e depósito à vista. Por que papel moeda em poder do público e depósito à vista? Veja que nós estamos falando aqui também de liquidez. Então, o primeiro meio de pagamento que eu tenho é aquele mais líquido. É aquele que a qualquer momento, a qualquer instante, eu faço uma transação. Eu pago, eu recebo, aquela coisa toda. Tá? Por isso que é aquilo que nós temos na nossa mão, mais aquilo que está no banco, que pode ser transacionado a qualquer momento. Depois nós temos o meio de pagamento 2. O que significa o meio de pagamento 2? Bom, o meio de pagamento 2
é o meio de pagamento 1, papel moeda em poder do público, mais o depósito à vista, mais os fundos de mercado monetário e títulos públicos. Tá? Então, aqui eu já tenho duas aplicações aqui que eu posso transacionar junto com o meu dinheiro que eu tenho em mãos, mais aquilo que está depositado no banco. Depois eu tenho o meio de pagamento 3. O que é o meio de pagamento 3? É o meio de pagamento 2, mais os depósitos que estão agora na poupança. Tá? Lá em cima eu tinha depósito à vista, depósito no banco, à vista, tá lá. Eu vou e saco a qualquer momento, sem perder nada, porque ele está ali parado e não está rendendo nada também. Aqui já no M3, é todos os outros, mais aquilo que eu tenho na poupança. Tá? E no meio 4, são todos os anteriores, mais títulos privados que porventura você tenha, ok? Veja que ali em cima nós temos títulos públicos. E aqui embaixo eu tenho títulos privados, tá? Então, essas são os tipos de meios de pagamento, ou seja, como é que eu posso efetuar um pagamento, né? De que jeito eu posso? Eu posso efetuar um pagamento através de título privado? Posso. Eu posso pagar através de título público? Posso. Eu posso pagar através de fundos de mercado monetário? Eu posso pagar, né? Basta que a pessoa, ele aceite esse tipo de pagamento, né? A transação. No mercado financeiro, isso é uma coisa normal, tá? Não é difícil você transacionar tudo isso, né? Transferir para um, transferir para o outro. Isso é uma coisa corriqueira, é uma coisa do dia a dia, é o arrozinho com feijão, tá? Bom, política monetária, existem alguns significados, existem alguns instrumentos. Controle da base monetária. Banco Central controla a emissão primária da moeda. Lembra que nós falamos que o Banco Central é o banco dos bancos, é ele que controla, é ele que normatiza, é ele que regula, tá? É ele que cuida da oferta e da procura de moeda. Ele também cuida das operações de mercado aberto, que é aquele antigo chamado de open market, não é? Então, todas as operações de mercado aberto, todas essas transações que nós fazemos, por exemplo, do dia a dia, né? Por exemplo, se você tem conta no Nubank, você deixa o dinheiro depositado lá, todo dia ele está rendendo alguma coisa, né? Geralmente os bancos digitais, eles têm essa aplicação, você deixa o dinheiro e todo dia você está ganhando alguma coisa. Antigamente chamava-se open market, né? Você fazia uma aplicação e todo dia você ganhava dinheiro, né? Então, o Banco Central, porque isso é uma oferta de dinheiro, né, de moeda, então é ele que fica controlando todas essas transações, tá? E também controla aí a compra e venda de títulos públicos, tá? A colocação de um título no mercado está se enxugando a base monetária, tá? Todas as vezes que você coloca um título no mercado, você enxuga a base monetária. Por quê? Porque quando você coloca título, você tira dinheiro do mercado. Quando eu vendo títulos, né, eu estou quando eu estou comprando o título de volta, né? Aqui eu estou vendendo, colocando, eu estou vendendo o título, eu estou retirando o dinheiro do mercado. Quando eu resolvo comprar esses títulos, eu estou injetando dinheiro na economia, né? Então é dessa forma que o mercado funciona. Quando a economia, né? Quando o governo percebe que a economia ela começa a ficar estagnada, ele percebe que a economia não está girando, as empresas não estão faturando, não estão vendendo, aquela coisa toda. Como aconteceu agora durante a pandemia, o que o governo faz? O governo ele tem que girar a roda, ele está ali justamente para isso, né? Então ele vai incentivar tudo isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai comprar títulos do mercado, né? Ele vai jogar um pouco mais de dinheiro no mercado através de empréstimos, ele liberou o fundo de garantia, tá? Então, são ações que ele vai tomando para colocar dinheiro no mercado. Tá? Então, o Banco Central é que vai controlando tudo isso. Tá? Vai aí verificando o que está acontecendo, vai acompanhando tudo isso para poder ir regulando, né? Então, veja que o dinheiro que foi liberado aí do auxílio emergencial, veja, o governo, né, está colocando moeda em circulação, porque se as pessoas ficam sem moeda, acaba o poder de compra. Acabando o poder de compra,
as empresas tendem a ir à falência, elas vão parar porque não tem como se suportar, não tem como produzir. E se eu não tenho produtos para colocar à venda, as pessoas vão começar a passar necessidades, né? Então, eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, né, para colocar, justamente porque parou-se de se produzir tudo isso, porque ninguém tinha dinheiro para comprar, né? Então, se não tem dinheiro para comprar, eu não tenho dinheiro para aplicar na minha produção. Então, percebe como tudo isso é uma roda, essa roda ela gira, né? Então, ela precisa estar muito bem, com as engrenagens muito bem feitinhas, para que possa funcionar adequadamente, né? A gente sabe que não funciona, a gente sabe que acontecem alguns problemas no meio do caminho, mas tudo isso vai fazendo parte, né? Nós temos aí o depósito compulsório também, né? Então, os bancos comerciais, eles são obrigados a depositarem um percentual de seus depósitos no Banco Central. Aumento do depósito compulsório, as taxas de juros tendem a subir. A redução do depósito compulsório, as taxas de juros tendem a diminuir. Então, o que significa? Todo o dinheiro que você coloca no banco, que você deposita, todo o recurso financeiro que você deposita, a casa de custódia, entre aspas, né? O banco está cuidando daquele dinheiro que é seu, tá? Aquele dinheiro é seu. É um depósito à vista, tá? Não estamos falando de aplicação, vamos falar de um depósito simples. Então, esse depósito que está lá no banco, a qualquer momento, hoje a qualquer momento agora, né? Com o Pix, você pode fazer uma transação a 1 hora da manhã, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquele dinheiro que está no banco, ele é seu. Então, você tem dinheiro de tirar, você tem direito de tirar aquele dinheiro a hora que você achar que você necessita do dinheiro, ok? Então, o que acontece? Os bancos comerciais, eles são obrigados a pagar, a fazer um depósito de um determinado percentual em cima dos depósitos bancários à vista que está no banco, para poder garantir justamente isso, né? Se o banco quebrar, existe lá um depósito compulsório, um determinado dinheiro, um lastro, uma garantia, né? Para poder pagar os credores, as pessoas que depositaram no banco, né? Então, todas as vezes que aumenta esse depósito compulsório, ou seja, quanto mais o consumidor, né, quanto mais as pessoas depositarem esse dinheiro no banco, o que vai acontecer? Está entrando muito dinheiro no banco, consequentemente, ele vai ter que fazer um depósito compulsório mais alto para poder suprir aquela necessidade. Se ele está captando muito dinheiro, o que acontece? As taxas de juros começam a subir, porque está captando dinheiro, então a taxa de juros sobe, né? Se as pessoas começam a retirar dinheiro do banco, as taxas de juros começam a diminuir, ok? Então, é dessa forma que começa a funcionar o mercado aí, através dos depósitos compulsórios, eu tenho aí as taxas de juros, né? De que jeito que vai acontecer, como é que tudo isso vai trabalhar, como é que eles, um dia sobe a taxa, outro dia desce a taxa, então tudo isso é baseado em quê? Tudo isso é baseado na movimentação de dinheiro, do jeito que o dinheiro é movimentado, tá? Depois nós temos aí a operação de redesconto, o próprio nome está dizendo, redesconto. Para a gente entender isso em curtas palavras, assim, eu pego um dinheiro emprestado seu e vou pegar esse dinheiro e vou emprestar para uma outra pessoa. Tá? Então, eu fiz um redesconto. Tá? Os empréstimos de recursos do Banco Central aos bancos comerciais em caso de emergência. Tá? É uma operação de redesconto. Então, os bancos comerciais recorrem ao Banco Central. Tá? Existe aí um desejo de menor disponibilidade de recursos a bancos comerciais, então eleva-se a taxa de redesconto. Tá? Então, eu não quero disponibilizar muito recurso aos bancos comerciais. Tá? Eu não quero mandar, eu preciso reter, porque o banco está pegando esse dinheiro e está jogando muito dinheiro no mercado. O que eu faço? Eu elevo a taxa de redesconto.
Agora, eu desejo ter uma maior disponibilidade de recursos aos bancos, então eu reduzo a taxa de redesconto. Então, é como se fosse para nós, pobres mortais, né? O banco toda hora fica te oferecendo dinheiro, oferecendo, e você está sempre ali recusando. Uma hora ele te oferece uma taxa 50% menor do que ele vinha te oferecendo. Aí você fala, legal, eu estou precisando de dinheiro, eu vou pegar, diminuir a taxa de juros. É justamente isso que acontece. Quando o banco começa a ter dificuldade para captar dinheiro ou para colocar dinheiro no mercado, ele vai mexer com a taxa de juros. Tá? Ou ele aumenta a taxa de juros ou ele diminui a taxa de juros. Então, vamos supor, o banco está sem dinheiro para fazer transações, né? Muita gente tirou dinheiro, sacou dinheiro, aquela coisa toda, tá? Então, o banco está com o recurso financeiro dele um pouco menor, digamos assim, né? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a taxa de juros para que as pessoas se sintam estimuladas a depositar dinheiro no banco, né? Através de depósito à vista, através de títulos, através de aplicações, através da poupança, enfim. A pessoa vai escolher o jeito que ela quer efetuar esses depósitos, tá? Então, dessa forma aí é que o dinheiro chega ou sai da nossa mão, tá? Então, o que significa, o que é a taxa de juros? Bom, a taxa de juros é fácil a gente saber, né? A taxa de juros nada mais é do que uma recompensa que você tem por o dinheiro que você aplicou, né? Por um determinado tempo, alguma coisa temporária ou alguma coisa que se estenda aí por um determinado tempo, tá? Então, realmente, a taxa de juros é isso, né? É o prêmio que você espera por aquela aplicação que você está fazendo, né? É o benefício, é o retorno que você tem, é o ganho que você tem decorrente a uma determinada aplicação, né? Ou uma cessão temporária do seu valor para alguém, tá? De um dinheiro, determinado dinheiro que você aplicou, tá? Taxa de juros, ela afeta as decisões dos agentes em diferentes níveis, nós sabemos disso, né? Quanto maior é a taxa de juros, menos poder nós temos de adquirir as coisas, né? Quanto menor a taxa de juros, mais poder nós temos de adquirir as coisas. Mas como é que ela afeta aí esses diferentes níveis? Bom, como é que afeta a família a taxa de juros? A taxa de juros, ela vai, na família, ela vai estimular ou desestimular o consumo ou a poupança. Vocês já devem ter visto várias pessoas dizer assim, eu não sei se eu aplico esse dinheiro ou se eu compro uma casa. Eu não sei se eu compro determinados papéis ou eu adquiro um veículo. Nós já ouvimos isso várias vezes, né? Então, é através dessa taxa de juros que vai haver esse estímulo. Se você vai consumir alguma coisa ou se você vai depositar esse dinheiro em algum lugar. Né? E nas empresas a mesma coisa. Ele vai estimular ou vai desestimular os investimentos. Né? Por isso que muitas vezes o governo ele se reúne aí com os empresários, né? Com os empresários estrangeiros e faz uma série de ofertas para essas empresas, para esses empresários, para que eles possam investir. Ou seja, eu estou estimulando esses empresários. Né? Então, esses estímulos aí vão se dar justamente através de taxa de juros. Então, o cara vai falar assim, bom, eu vou aplicar esse dinheiro, mas qual é o retorno que ele vai ter? Então, aí, quem está recebendo esse dinheiro vai fazer aí uma série de ofertas para a pessoa se sentir estimulada. Tá? E esse estímulo não se dá só também através de taxa de juros, né? Ele se dá através de outras formas aí. Por exemplo, na sexta-feira, eu sempre estou falando isso, né? A entrevista coletiva do governador João Dória, estava lá presente um consórcio, né? O presidente, parece que ou o secretário também estava lá, tal, para um investimento que eles estão fazendo ali na estação de tratamento de água, no final ali da Marginal Pinheiros,
Estação Traíras, eu chamava Estação Traíra antigamente, né? Traição, desculpa, Traíra não, Traição, né? E agora ela tem um outro nome, não sei o que, São Paulo lá, etc. e tal. Então, esse grupo, esses investidores, eles fecharam um acordo, fecharam um contrato com o governo do estado de São Paulo, de não sei quantos anos, né? Que inclui eles levantarem ali cinema, restaurantes, lojas, enfim, eles vão fazer como se fosse um shopping em cima do rio, tá? A exemplo do que acontece na Europa, tá? E durante esse período, está no contrato que eles têm que despoluir o Rio Pinheiros, ok? Então, é um trabalho desafiador, né? Alguma coisa muito desafiador, mas alguma coisa também que vai ter muito retorno de dinheiro, né? Então, a pessoa está investindo agora e ele só vai ver isso daqui a alguns anos, né? Então, é um investimento a longo prazo. Então, ele foi estimulado, óbvio, não só pelas taxas de juros, mas também aí pelo retorno que ele vai ter, porque ele vai poder explorar aquilo durante não sei quantos anos, né? Então vai explorar ali o cinema a céu aberto, vai explorar as lojas, os restaurantes que ali vão estar, enfim, vai ser todo uma revitalização ali daquele pedaço, tá? Em relação ao nível da taxa de juros, ele tem uma relação inversa entre liquidez e nível da taxa de juros, né? Então, é uma reversão nisso, tá? Através do tanto que você está recebendo, né? Da liquidez do seu dinheiro e o nível da taxa de juros, tá? Quanto mais liquidez você tem, digamos assim, ou quanto mais você aplica para ter uma determinada liquidez, menor é a sua taxa de juros ou maior é a sua taxa de juros, dependendo do tempo que você vai aplicar, tá? Então, a liquidez, ela está justamente atrelada ao nível da taxa de juros, né? Então, por exemplo, se você aplicar um determinado dinheiro durante um determinado período, você precisa deixar aquele dinheiro naquele período, porque você contratou uma taxa de juros, ok? Se você sacar esse dinheiro antes, se você resgatar esse dinheiro antes, é claro que a sua liquidez, ela vai estar menor ao nível da taxa de juros que te foi ofertado, tá? Isso é determinado pelo Banco Central, né? E claro que isso influencia as expectativas dos agentes em relação ao futuro da economia, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas aplicam uma determinada quantia, um determinado valor, né? Mas chega na metade do caminho, acontece alguma coisa, ele tem que sacar aquele dinheiro, né? Então, isso influencia na expectativa. Então, o agente financeiro, o governo, ele precisa estar muito de olho. Então, veja tudo que isso acontece no nosso dia a dia. Então, veja quanta coisa o governo, através daí do seu ministro da Economia, né, precisa estar verificando no dia a dia o que está acontecendo para poder fazer com que a gente tenha poder de compra, né? Tudo isso é feito para que o poder de compra seja garantido, né? E o poder de compra é garantido através de você receber recurso financeiro, de você receber moeda, de você ter emprego, né? Através disso as empresas estão produzindo produtos que nós iremos consumir, que nós iremos transacionar a moeda, e assim sucessivamente. Então veja quanta coisa aí o governo precisa se preocupar, tá? Falando um pouquinho de sistema financeiro, né? Então, no sistema financeiro, nós temos órgãos e temos instituições, né? Então, nós temos aí os bancos, nós temos as comissões, por exemplo, Comissão de Valor Mobiliário, a CVM, né? Nós temos secretarias, nós temos entidades administradoras de recursos, e todas elas têm funções normativas, né? Funções através de normas, ou seja, eu tenho uma norma de procedimento, eu tenho uma regulação, então, determinado setor é regulado por isso, tem a fiscalização para saber se está todo mundo trabalhando dentro de um padrão, e tem também a intermediação financeira, tá? Então, o nosso sistema financeiro, ele é organizado dessa forma, através de bancos, através de comissões, secretarias
e entidades administradoras de recursos, tá? E essas administradoras de recursos vão aí atuar no mercado, atuar em cima da secretaria, de comissões, de bancos, etc. e tal, com suas funções normativas, com as funções regulatórias, com a fiscalização e vão fazer alguma intervenção, se for o caso, né? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, um subsistema, né, para a gente poder entender aí os principais integrantes do sistema financeiro, né? Então, você tem o Conselho Monetário Nacional, né, que é o órgão maior aí. Então, as funções normativas, quem é que está dentro da função normativa? Então, você tem o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e a Secretaria de Previdência Complementar. Então, todos esses integrantes de sistemas financeiros, eles são regidos através de normas, né? Existem normas de procedimentos, normas aí para eles poderem trabalhar, tá? Depois tem um subsistema, por exemplo, o Banco Central, tem as instituições financeiras, captadoras de depósitos à vista, né? Quem que são? São lá os bancos comerciais, a Caixa Econômica, as cooperativas de crédito e tudo mais, né? Na Comissão de Valores Mobiliários, são as demais instituições financeiras, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento, investimento, sociedade de crédito imobiliário. Depois, dentro da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, nós temos outros intermediários auxiliares financeiros, que você tem a Bolsa de Mercadorias e de Futuro, a BMF, Bolsa de Valores, a Sociedade de Corretores de Títulos e Valores Mobiliários, que a gente pode traduzir isso aqui como B3, né? Bolsa, Banco, Balcão, tá? E depois tem as entidades ligadas aí ao sistema de previdência e seguros. Então, você tem a sociedade seguradora, a sociedade de capitalização, entidades de previdência privada, né? Você já deve ter ido fazer seguro, por exemplo, num local que só faz seguro, pode reparar que o cara lá te oferece, né, uma previdência privada, te oferece seguro, te oferece uma série de coisas aí que está ligado à SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Então, ele abriu mais o leque para poder trabalhar, né? Não é só mais seguro, tem outras coisas que ele pode te oferecer ali. E, por último, a Secretaria de Previdência Complementar. Você tem as entidades administradoras de recursos de terceiros, são os fundos mútuos, clubes de investimentos e administração de consórcio. Então, esses fundos mútuos de clube de investimentos são aqueles fundos ou clubes que você vai depositando no mês a mês para complementar a sua aposentadoria quando chegar a hora de você se aposentar. Então, é através dessa Secretaria de Previdência Complementar. Então, através desse fundo mútuo ou dos clubes de investimentos. E a administração de consórcio é o consórcio que a gente já conhece, né? Nosso velho conhecido. E tem o sistema de liquidação e custódia, são as caixas de liquidação e também de custódia. Então, são aplicações aí que você faz, né, através dessas casas de custódia, né? Então, a casa de custódia aqui, você já sabe lá atrás, né, o que significa, é alguém que tem o seu dinheiro através, você compra algum papel ali, né? Então, ele está custodiado através de uma determinada aplicação, tá? Então, é dessa forma, né, simples assim, né, que funciona o nosso sistema financeiro nacional, ok?